Parece que o café não funcionou não, né? Bom dia a todos. Muito bem. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa manhã para tratar desse projeto tão especial que nós, junto com os anciãos, estamos querendo desenvolver aqui na igreja. Esse projeto trata-se de igreja discipuladora, que tem como objetivo fazer com que a igreja aqui seja um modelo de igreja no que diz respeito à espiritualidade, ao envolvimento todos da igreja, que participem, que possam estar realizando os programas junto com os irmãos, com cada departamento, a oportunidade também para os departamentos ali desenvolverem o seu trabalho e também evangelismo. Cada pessoa da igreja individualmente terá a oportunidade de desenvolver a área missionária na sua vida. Então esse projeto que nós juntos estamos propondo aqui para a igreja, ele traz esse objetivo de espiritualidade, envolvimento e evangelismo. Para isso existem alguns passos a ser seguidos e nós já estamos dando esses passos. Alguns deles, você talvez seja diretor de departamento, alguns passos iniciais são ali dividir os departamentos pelo acionado, como a gente já fez. Outro, cada diretor de departamento ter um associado, porque se é discipulado, a gente precisa treinar pessoas, discipular pessoas, para que no futuro a igreja tenha mais líderes capacitados na prática junto com o seu diretor ali do departamento, aprendendo na prática, para que no futuro, quem sabe aí, assumir outros cargos aqui na igreja, tá certo? E a primeira palestra dessa manhã nós vamos trabalhar aqui o tema de transição. Primeiro nós vamos conhecer o que é uma igreja consumista e o que é uma igreja discipuladora. Após nós encontrarmos essas características, você vai analisando aí, saber se a sua igreja ela é consumista ou se ela é discipuladora. Após a gente encontrar esses pontos, a gente vai mostrar como fazer a transição de uma igreja consumista para uma igreja discipuladora, tá certo? Olha só, o tema da palestra é esse: igreja da visão de consumo para o discipulado. Esse material ele foi adaptado do pastor Gondinho, Paulo Gondinho, que fez uma pesquisa em algumas igrejas e diagnosticou que várias igrejas têm característica de igreja consumidora. E nós vamos entender, compreender isso aqui. O texto já foi lido aqui, Marcílio já leu o texto inicial, que é justamente Isaías 60, versículo 1 e 2, que fala ali que nós somos luz em meio ao mundo de trevas. Em meio às trevas desse mundo, Deus escolheu uma igreja, está se tratando tanto individualmente como coletivamente, para que realizasse uma obra de apresentar Jesus para as pessoas, realizasse a obra de apresentar Deus para as pessoas. E esse texto aqui, ele, como eu disse, ele se aplica individualmente e também coletivamente a cada um de nós. Por isso que nós precisamos ser uma igreja discipuladora. E nós vamos ver essas características para que a gente entenda realmente o que é uma igreja discipuladora. Essa imagem aí, eu não sei se vocês conhecem, é de um templo lá na Coreia do Sul, fundado por David Yong-Chul. É uma igreja que tem um modelo. E nós vamos entender aqui, olha, no cenário atual nós temos aí cerca de 40, mais ou menos, tipos de modelos de igreja. E esses modelos de igreja, geralmente, eles são influenciados por literatura. Por exemplo, nós temos o modelo de igreja simples. Aqui embaixo vou colocar aqui para vocês, olha. Esse tipo de modelo dessa igreja aqui, que comporta cerca de 12 mil pessoas, ele é o que é chamado de mega church, ou igreja grande, mega igreja, não é? E essa igreja tem capacidade para 12 mil pessoas. Não é o ideal, igrejas grandes. Ellen White fala sobre isso, porque numa igreja grande você não pode discipular, você não pode dar assistência àquela pessoa, você não tem um vínculo melhor de amizade com as pessoas, com os irmãos. Por isso que ela orienta sempre a ter ali igrejas pequenas, principalmente os pequenos grupos.
Aí nós temos as igrejas que são divididas em células. Eu não sei se vocês conhecem, essas igrejas, elas nem templo têm. Elas só se reúnem em casas. Existem igrejas que têm um templo e que se reúnem em células também. Mas a igreja em células é uma igreja que não tem templo e se reúne nas casas. Nós temos a igreja em PGs, que é a igreja como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem o seu templo e também tem suas reuniões nos PGs. Temos a igreja institucional, é uma igreja ali formada organizacionalmente em hierarquia, vem de cima para baixo. E nós temos aí a igreja simples, que é aquela igreja que está mais preocupada com os irmãos, com o dia a dia e assim por diante. Pronto. Aqui nós temos um modelo, algumas características. O nosso tempo vai ser muito rápido. Nós temos algumas características de igreja consumidora ou de igreja de consumo e temos algumas características de igreja discipuladora. Eu não quero que você fique dizendo é assim ou não é com a nossa igreja. Eu quero que você reflita na sua mente quais são os pontos que a gente se enquadra e quais são os pontos que a gente não se enquadra aqui na igreja. E se nós precisamos mudar ou não. Por exemplo, a igreja de consumo ela é focada em programas. A questão da igreja é realizar programas, é satisfazer a quem está sentado no banco. Já na igreja discipuladora, ela é focada nas necessidades. Ela foca em uma necessidade na igreja e a partir daí ela realiza um programa focado nessa necessidade. Essa é a igreja discipuladora. Veja, a nossa proposta é essa igreja discipuladora. Aí vocês vão analisando aí até o final para vocês verem se essas características são boas ou não para a nossa igreja, tá bom? A igreja de consumo, ela valoriza o prédio, a estrutura, olha o templo aqui, bonito, pintado, ninguém pode entrar com o pé sujo, isso ou aquilo. Mas na igreja discipuladora, ela valoriza as pessoas. Ao invés de estar valorizando o templo, valoriza as pessoas, que é aquilo que realmente Jesus Cristo quer que a gente cuide, são as pessoas. Na igreja de consumo, ela possui uma filosofia de receber. A igreja vem, os irmãos vêm só porque quer receber alguma coisa. Quer receber uma música bonita, quer que tenha ali um bom sermão. Ela quer participar recebendo de áreas sociais e assim por diante. Só que na igreja discipuladora, todos têm responsabilidade. Todos da igreja, todos os membros da igreja, elas, ao invés de querer só receber, eles têm responsabilidade em realizar tudo na igreja. Essa é a nossa proposta. Na igreja de consumo, o evangelismo é profissional. Ou seja, a igreja contrata lá um evangelista, coloca para fazer e lava suas mãos. Na igreja discipuladora, o evangelismo é realizado pelos membros da igreja e os membros são orientados pelos dons. Ao invés de estar aí profissionalizando o evangelismo, cada um dos irmãos, dos membros da igreja, eles estão desenvolvendo os seus dons na área evangelística. Quem canta, vai cantar no evangelismo. Quem dá estudo bíblico, vai dar estudo bíblico. Quem sabe fazer oração, vai fazer oração. E assim, de acordo com os seus dons. E esse será um passo que nós daremos mais no futuro, é diagnosticar os dons de cada um. Nós vamos trabalhar em cima disso aí também. Eu vou adiantar um pouquinho para vocês, nós estamos realizando a primeira conferência de igreja discipuladora, mas nós pretendemos realizar também fóruns. Essas conferências ela vai acontecer primeiro semestre e segundo semestre. Já os fóruns, para que a gente possa avaliar como é que anda o andamento da igreja discipuladora, ele vai ter um tempo determinado bem menor do que isso. Tá certo? Essa é a nossa proposta também para o futuro. Então, na igreja de consumo, ela é pragmática. A igreja discipuladora, ela é aberta à metodologia. A igreja de consumo, ela tem suas regras, ela coloca suas regras e quer que as pessoas sigam as suas regras à risca. Pragmatismo. Na igreja discipuladora, não, ela é aberta a novas metodologias, que é justamente o que está acontecendo agora. Nós estamos trazendo novos métodos para poder melhorar, digamos assim, o andamento da nossa igreja. Na igreja de consumo, o evangelista é visto como programa.
Na igreja discipuladora, o evangelismo é visto como um processo. Qual a diferença? Um programa, você realizou o programa, pronto, terminou. O programa de evangelismo pronto, realizou, terminou. Na igreja discipuladora, o evangelismo continua, porque ele é sempre um processo. Terminou alguma coisa de evangelismo, começa outra, as duplas missionárias continuam trabalhando o ano inteiro e assim por diante, porque é um processo. Muito bem, continuando, olha, na igreja de consumo, o batismo é um fim em si mesmo. Ou seja, o batismo, a única finalidade é realizar o batismo. Na igreja discipuladora, não, o batismo é como parte desse processo de evangelização. Então, se a evangelização acontece, no final desse processo, ou em meio a esse processo, porque não tem final o processo, né? Em meio ao processo está se realizando o batismo. E diga-se de passagem, nós também estamos trabalhando junto com nossos anciãos para que a gente possa dar uma atenção especial às pessoas que foram batizadas esse ano aqui na Igreja Central. Já falamos sobre isso, é uma importância que nós temos para dar a respeito das pessoas que foram batizadas, um acompanhamento com essas pessoas. Lembre-se, para isso todos nós estaremos envolvidos, porque nós seremos uma igreja discipuladora, tá certo? Cada um vai desenvolver o seu trabalho. Na igreja de consumo tem pregação, na igreja discipuladora tem mobilização e ensino. Na igreja de consumo ela tem departamento de evangelismo, só que na igreja discipuladora ela funciona como discipulado, toda a igreja, e não só um departamento, mas toda a igreja são pessoas que desenvolvem evangelismo. A igreja de consumo ela tem um foco no ID, em sair da igreja para pregar. Já na igreja discipuladora ela tem um foco no discipulado. Ela tem um foco em fazer com que todos estejam envolvidos nessa missão que é a evangelização, se tratando desse tema, não é? Aí na igreja de consumo, o planeja para dentro. Planejamento da igreja de consumo é para satisfazer aquilo que o membro gosta. Na igreja discipuladora, o planejamento atende à comunidade lá fora. O planejamento da igreja não é para dentro da igreja, o planejamento é como a igreja vai sair para atender as comunidades lá fora. Agora, na igreja de consumo, nós temos membros. Na igreja discipuladora, nós temos ministros. Cada um de nós somos ministros, temos ministérios a ser desenvolvidos. Vocês lembram disso que Jesus disse, através do apóstolo Pedro, que nós somos sacerdotes de Deus, ministros de Deus? Se nós somos ministros é porque temos ministério a desenvolver-se. E não pense no seu departamento, que você é associado de um departamento, dizendo assim, não, isso aqui eu estou fazendo para melhor para o pastor, para o ancião. Não, isso é um ministério que Deus lhe deu em suas mãos, Ele confiou esse ministério em suas mãos. Então jamais pense que você está fazendo alguma coisa para o ser humano aqui da terra. Não está fazendo, você está fazendo para Deus. O seu ministério foi Deus que colocou em suas mãos, seja ele qual for, desde o mais simples ao mais complexo. Nós temos também aqui, olha só, a igreja de consumo não valoriza o programa de formação, de capacitação de pessoas. Já na igreja discipuladora, ela valoriza muito formação, capacitação, treinamentos, tá certo? Na igreja de consumo, ela contabiliza quantos vieram assistir à programação. Olha, hoje nós temos aqui 5, 10 membros, está preocupado com a quantidade de pessoas que vêm assistir à programação. Mas na igreja discipuladora, ela contabiliza quantos estão envolvidos. Quantos da igreja estão envolvidos nesse trabalho? Quantos da igreja estão envolvidos na programação, na música, nos sermões, nos treinamentos, nas palestras, nos evangelismos, nas duplas missionárias e assim por diante? A igreja de consumo valoriza o que você faz.
A igreja discipuladora valoriza o que você é diferente. A palavra-chave da igreja de consumo é ativismo. Só que a palavra-chave da igreja discipuladora é intencionalidade. Se nós realizamos alguma coisa, seja ela o que for, desde programação na igreja a uma ação social lá fora, ela tem que ter uma intencionalidade, ela tem que ter uma intenção. E qual é essa intenção? Apresentar Jesus para as pessoas. Mas uma delas, né? Tem outras intenções também, mas é focada na intencionalidade. A igreja de consumo, ela se preocupa com a manutenção dos membros. A igreja discipuladora se preocupa com o envolvimento dos membros, porque a partir do momento que o membro está envolvido, automaticamente ele está sendo conservado pela igreja. A igreja de consumo, ela deseja participação. A igreja discipuladora prefere capacitação e desenvolvimento, formação, capacitação e desenvolvimento do seu ministério. A igreja de consumo valoriza a tradição e a cultura. A igreja discipuladora prioriza a relevância. A igreja de consumo, ela é inflexível. A igreja discipuladora, ela é flexível. A igreja de consumo, ela cresce em adição, ou seja, digamos, 3 ou 5 membros, mais 3 batizados dá igual a 8. Já na igreja discipuladora, é em multiplicação. 5 membros vezes 3 batizados vai se tornar quanto? 15 pessoas. Por quê? Porque todos estarão envolvidos também nessa obra. Serão batizados e automaticamente envolvidos na pregação do Evangelho. Igreja de consumo, ela tem baixo índice de participação. A igreja de consumo, 10, 15% realiza tudo e os outros membros ficam apenas sentados. Na igreja discipuladora, ela tem um alto grau de compromisso. Todos os membros estão comprometidos com a realização do trabalho da igreja. Seja de uma limpeza da igreja, como seja de um sermão, de uma semana de oração, ela vai estar toda envolvida. A igreja de consumo sempre em busca de novidades. A igreja discipuladora é ávida por espiritualidade. Esse é um dos temas que nós vamos trabalhar especialmente, espiritualidade, para que a gente tenha uma igreja forte espiritualmente. Para que a gente tenha uma igreja que busque a Deus, uma igreja que estude a Bíblia, uma igreja que tenha ali conteúdo para passar para as outras pessoas. Espiritualidade, mais proximidade de Deus. Igreja de consumo, ela é influenciada pela cultura. A cultura influencia a igreja. Já a igreja discipuladora, ela sabe se contextualizar. Nós estamos em um contexto hoje digital, praticamente, não é? A igreja de consumo, ela é influenciada por esse contexto digital. Já a igreja discipuladora não, ela sabe se contextualizar e utilizar esse contexto digital em benefício da própria igreja, que é o que está acontecendo hoje através dessas lives, através de transmissões. A igreja de consumo, ela é aberta a modelos seculares. Olha só como isso é importante. A igreja de consumo, ela é aberta a modelos seculares, que fogem o contexto bíblico. Mas a igreja discipuladora, ela é fiel ao modelo bíblico. Mesmo se adaptando ou contextualizando com um contexto moderno, ela não deixa os princípios e bases bíblicas. Isso é importante para uma igreja discipuladora, não sair do seu foco. A igreja de consumo, ela tem um alto índice de apostasia. Por quê? Porque não são todos envolvidos. As pessoas vêm para a igreja, sentam ali, escutam o sermão, vão embora, não cria raízes na igreja. Eu tenho certeza que você está aqui nessa manhã porque você gosta dessa obra. De alguma forma, você sente o desejo de trabalhar para Cristo. Nós precisamos implantar esse mesmo desejo nas outras pessoas, para que esse mesmo desejo que você tem hoje, outras pessoas também tenham. Tá certo? A igreja de consumo, o foco é em celebridades. A igreja discipuladora, o foco é em ministérios. Igreja de consumo, o foco é em agendas e calendários.
A igreja discipuladora, o foco é na simplicidade. A igreja de consumo, ela à procura de metodologias. A igreja discipuladora, ela tem princípios bíblicos de crescimento. Isso aqui trata-se de metodologias seculares que algumas empresas utilizam para que possa crescer. E algumas igrejas também têm utilizado essas metodologias para poder fazer crescer. Nós devemos, como igreja discipuladora, estar baseada nos princípios bíblicos, principalmente ali de Atos, os primeiros capítulos de Atos ali que mostram o crescimento da igreja através do poder do Espírito Santo. Na igreja de consumo tem pastor babá que cuida. Olha, adoeceu, uma dor na unha, tem um pastorzinho para ir lá, ver como é que está. Na igreja discipuladora tem pastor treinador e capacitador, que é isso que importa para os membros, treinar e capacitar para que eles desenvolvam os seus ministérios. E falando nessa área, nós teremos treinamento para cada departamento. Cada departamento será treinado. Essa é a nossa proposta de igreja discipuladora. Olha só, a igreja de consumo tem baixo índice de confiança. Na igreja discipuladora, a vida em comunidade gera confiança. Na igreja de consumo, a visão é limitada sobre escatologia. Escatologia são os eventos finais, digamos assim, os últimos acontecimentos. Já na igreja discipuladora, ela tem ali uma visão abrangente do tema. Eu acho que dentro desse contexto nós estamos, não é? A respeito da escatologia, apocalipse, etc. Visão superficial sobre soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação do homem. E ela tem uma visão ali, a igreja de consumo, superficial sobre a salvação do homem. Já a igreja discipuladora, ela tem uma visão mais profunda sobre a salvação do homem. A igreja de consumo, ela tem uma mornidão espiritual, a igreja de consumo. Na igreja discipuladora, ela tem espiritualidade contagiante. Os membros estão tão bem espiritualmente que contagiam outras pessoas. Na igreja de consumo, tem pregação existencialista, baseada, focada no homem. Na igreja discipuladora, tem mensagens bíblicas escatológicas, mensagem bíblica para o tempo do fim, a pregação do evangelho. Na igreja de consumo tem perca de identidade. Na igreja discipuladora, a missão confirma a identidade. Nós fomos chamados para desenvolver uma missão aqui na terra. Nós fomos chamados para desenvolver as 3 mensagens, para pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Agora, nós vimos aí como é a igreja consumista e como é a igreja discipuladora, igreja de consumo e igreja discipuladora. Como fazer essa transição de uma igreja para outra? Esses pontos aqui são os pontos mais genéricos, nós estaremos trabalhando em uns pontos mais específicos também. Mas os pontos genéricos aqui são ministérios mais longos. Ou seja, a pessoa começa a desenvolver o seu ministério, vai criando ali habilidade, Deus vai capacitando e ela precisa passar um tempo mais para desenvolver aquele ministério. Então, um ministério mais longo, se for preciso 1 ano, 2 anos e assim por diante. Ministério pastoral consistente, aí trata-se de um pastor que ele precisa estar ali ativo, visitando, precisa estar treinando o pessoal, capacitando os ministérios da igreja. Liderança capacitadora, ou seja, nós precisamos ter uma liderança que se preocupe na capacitação, não somente dos líderes, né? Porque a liderança já está falando aqui, ela vai capacitar os membros da igreja. Por exemplo, o departamento, é claro que ela vai receber o departamento de escola sabatina. É claro que a pessoa vai receber um treinamento que vai vir dos anciãos junto com o pastor. Mas ela também pode chamar o ancião, que ela faz parte, a pessoa, para treinar os seus professores de escola sabatina, para ter ali mais professores envolvidos, mais professores espirituais. Então é a liderança treinando os membros da igreja. E assim
por diante, em outros departamentos também, diaconato, diaconisas e etc. Nós temos também a visão clara sobre os dons espirituais. Não adianta você me colocar para cantar, eu não sei cantar. Então eu preciso ter a visão clara, o que é meu dom. Qual é o meu dom espiritual? É falar, é pregar, é orar, é dar estudo bíblico. Eu preciso ter essa visão clara para que eu não tente uma coisa que não é o meu dom. E eu vou ficar frustrado. E a partir daí eu começo a desanimar. Nós vamos fazer também treinamentos a respeito dos dons espirituais nesses fóruns. Nós temos também que ter uma visão clara do adventismo, do que diz respeito à volta de Cristo. Isso deve estar claro na nossa mente, o advento de Cristo, a volta de Cristo, o adventismo que nós seguimos, quem é a igreja adventista, nós precisamos saber, está bem claro na nossa mente, para que a gente saiba para onde nós estamos caminhando. Sermões voltados para instrução e ensino. Os sermões devem ser voltados para instrução e ensino, capacitação. Diagnóstico da situação da igreja. Esse diagnóstico nós vamos precisar fazer, na verdade eu já realizei uma parte dele, como está a igreja hoje, o que ela precisa melhorar. Daí nasceu esse projeto junto com os nossos anciãos. Atenção no preparo dos novos na fé. Isso aqui é importante, aquelas pessoas que são batizadas, nós precisamos ter uma atenção especial para eles, tá certo? E a partir dali a gente possa envolvê-los no corpo realmente da igreja, desenvolvendo seus dons, descobrindo e desenvolvendo seus dons. Priorizar a espiritualidade. Esse é um ponto muito importante, porque sem espiritualidade a igreja não chega a lugar nenhum. Sem espiritualidade você não chega a lugar nenhum. Você pode até realizar o programa, mas você fica vazio do mesmo jeito. Você pode até pregar aqui na frente, mas você continua vazio do mesmo jeito. Nós precisamos melhorar a nossa espiritualidade. Para isso, nós temos a lição de escola sabatina, que já vem temas definidos. Você pode estudar, você deve estudar a lição diariamente, para que você tenha mais espiritualidade e mais contato com Deus, porque a lição lhe leva à Bíblia. Existem vários versículos que você pode estar conferindo ali diretamente na Bíblia. E, por fim, o foco no discipulado, nos PGs, assistência social e nas crianças. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As crianças, elas são muito importantes na igreja. Os nossos olhares aqui devem ser voltados para essas crianças. É uma nova geração que está surgindo e essa nova geração ela precisa ser cuidada para que ela cresça dentro da igreja enraizada, com espiritualidade e não quando torne-se adolescente e ela fique desfocada, as coisas do mundo tirem ela do caminho ou ela deixe de ter a espiritualidade necessária. Então nós precisamos focar nas crianças, desde a estrutura física aos professores de escola sabatina e assim por diante. Tá certo? Pensem nisso e a nossa proposta de igreja discipuladora, eu acho que ainda está faltando aqui os cantores, né? Enquanto ele chega eu vou só encerrar aqui a nossa proposta de igreja discipuladora. Enquanto ele chega aqui eu gostaria de abrir um espaço aqui rapidinho para saber de vocês o que é que vocês acham a respeito da igreja, dessa transição, dessa mudança de igreja de consumo para a igreja discipuladora. Rapidamente, vocês acham que a igreja aqui central de Mossoró, ela é uma igreja consumidora ou uma igreja discipuladora? Nós temos alguns aspectos de igreja, é isso aí, nós temos aspectos de outros e estamos aí em transição dessa igreja consumidora para uma igreja discipuladora, tá certo? Que Deus abençoe a cada dia para que a gente possa estar focado nesse trabalho, nesse projeto, e a gente tem uma igreja mais ativa, uma igreja mais viva, uma igreja mais espiritual e uma igreja mais evangelística também. Que Deus abençoe.